A paz que Jesus oferece em João capítulo 14, versículo 27, é radicalmente diferente de tudo o que o mundo tenta vender. O mundo diz que terás paz quando tiveres dinheiro suficiente, quando conseguires aquele emprego, quando os problemas acabarem. Mas Jesus diz algo revolucionário: deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Esta paz não depende de circunstâncias externas, ela brota de uma relação íntima com o Príncipe da Paz. Quando começamos a manhã conectados com esta promessa, estamos a declarar que não importa o que aconteça hoje, a paz de Cristo governará o nosso coração. É como ancorar a tua alma num porto seguro antes de enfrentar as ondas do dia. Muitas vezes queremos que Deus mude as nossas circunstâncias, mas Ele quer fazer algo ainda mais poderoso: mudar a nossa reação às circunstâncias. A paz de Jesus não remove a tempestade, mas acalma o navegante em meio à tempestade. Quando oramos com João, capítulo 14, versículo 27, cada manhã, estamos a dizer: Senhor, hoje escolho confiar em Ti mais do que nas minhas preocupações. Esta é uma decisão consciente que precisa ser renovada diariamente, porque a ansiedade bate à nossa porta todos os dias. Muitas famílias só percebem que deixaram brechas espirituais quando os conflitos já aparecem, mas quase sempre tudo começa antes, no silêncio. Se algo despertou dentro de você enquanto ouvia essa mensagem, talvez ainda dê tempo de agir com consciência e fé. A blindagem espiritual da família foi criada para quem deseja levantar proteção espiritual antes que os problemas se tornem visíveis. O acesso está no comentário fixado, mas não ficará disponível por muito tempo. Vamos orar. Pai amado, neste momento sagrado da manhã, vimos diante de Ti com corações abertos e espíritos sedentos da Tua paz. Obrigado por nos permitires acordar neste novo dia, por nos dares mais uma oportunidade de experimentar o Teu amor. Reconhecemos que sem Ti não somos nada, que sem a Tua presença as nossas manhãs são vazias e os nossos dias sem direção. Senhor, neste instante reclamamos a promessa de João capítulo 14, versículo 27 sobre as nossas vidas. Tu disseste: deixo-vos a minha paz vos dou. Então, Pai, nós recebemos agora esta paz que não depende das circunstâncias. Que esta paz inunde cada canto do nosso ser, cada pensamento ansioso, cada preocupação que tenta roubar a nossa alegria. Toca, Senhor, aqueles que acordaram hoje com o coração pesado, que abriram os olhos já sentindo o peso das responsabilidades. Derrama sobre eles a Tua paz sobrenatural, que excede todo o entendimento. Que sintam agora mesmo a Tua presença envolvendo-os como um abraço caloroso e protetor. Pai, declaramos que hoje não será governado pela ansiedade, mas pela Tua paz. Não será dirigido pelas preocupações, mas pela Tua presença. Senhor, há tantos de nós que acordamos com pensamentos acelerados, com a mente já correndo para as tarefas do dia. Acalma, Pai, os nossos pensamentos. Traz ordem ao caos mental que muitas vezes nos paralisa logo pela manhã. Que a paz de Jesus seja como um filtro divino que peneira cada pensamento, deixando passar apenas o que é verdadeiro, honroso e de boa fama. Abençoa, Senhor, aqueles que hoje enfrentam situações difíceis no trabalho, que carreguem a Tua paz como um escudo protetor contra o estresse e a pressão. Quando as exigências forem muitas, que se lembrem de que Tu prometeste paz, não como o mundo dá. Que esta certeza os sustente em cada momento desafiador que enfrentarem nas próximas horas. Protege as nossas famílias com esta paz celestial que estamos recebendo agora. Senhor, oramos pelos nossos lares. Que a paz de Cristo seja a atmosfera que respira em cada cômodo das nossas casas. Onde há conflito, traz reconciliação.
Onde há tensão, derrama o teu óleo suave de paz. Que os nossos filhos saiam hoje para as suas atividades carregando esta paz no coração. Protege-os de ansiedades, de medos, de pressões que o mundo coloca sobre os ombros ainda tão jovens. Pai, toca os casamentos que estão passando por momentos difíceis. Onde a comunicação está quebrada, restaura o diálogo. Onde o amor esfriou, reacende a chama. Que a paz de Jesus seja o cimento que une os corações que se distanciaram. Abençoa os solteiros que buscam um relacionamento. Que não se desesperem, mas confiem no teu tempo perfeito. Dá-lhes paz na espera, contentamento na jornada, certeza de que tu tens o melhor preparado. Senhor, derrama paz sobre aqueles que hoje acordaram sozinhos, que sentem o peso da solidão. Pai, que saibam que nunca estão realmente sozinhos, porque tu prometes estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Toca os viúvos e as viúvas, os divorciados que carregam dor, os que perderam relacionamentos importantes. Consola cada coração partido com a tua paz, que cura feridas profundas. Senhor, abençoa as nossas finanças neste dia. Onde há escassez, provê. Onde há dívidas, abre caminhos de solução. Que a paz de Jesus nos livre da ansiedade financeira, que tanto rouba o sono e a alegria. Ensina-nos a confiar que o nosso Deus supre todas as necessidades segundo as suas riquezas na glória. Que esta certeza traga descanso ao nosso coração mesmo quando as contas parecem impossíveis de pagar. Pai, oramos por aqueles que estão desempregados, que não percam a esperança, que não se entreguem ao desespero. Derrama sobre eles a tua paz que declara: o meu Deus tem um plano. Senhor, abre portas de emprego para cada um que está buscando. Que hoje mesmo possam receber uma notícia boa, uma oportunidade nova. Dá-lhes paz na espera e confiança no teu tempo perfeito. Pai, abençoa os empresários e empreendedores, que tomem decisões sábias, guiadas pela tua paz e não pelo medo. Onde há incerteza sobre o futuro dos negócios, traz clareza. Onde há pressão para agir de forma desonesta, dá coragem para manter a integridade. Senhor, derrama a tua paz sobre a área da saúde. Toca cada corpo que está enfermo, cada pessoa que acorda sentindo dor. Que a paz de Jesus traga alívio não apenas emocional, mas também físico. Tu és o Deus que cura, e declaramos cura sobre cada enfermidade neste dia. Abençoa aqueles que hoje têm consultas médicas, exames, procedimentos. Que os resultados sejam favoráveis, que os tratamentos sejam eficazes. Dá paz aos médicos para que tomem decisões certas. Pai, oramos especialmente por aqueles que lutam contra doenças crônicas, que acordam todos os dias com dor. Derrama sobre eles uma medida extra da tua paz que sustenta quando o corpo falha. Que saibam que tu estás com eles em cada momento de sofrimento. Senhor, toca aqueles que enfrentam batalhas na mente, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, pensamentos suicidas. Pai, estas são prisões terríveis, mas tu és o libertador. Derrama a tua paz que quebra correntes mentais e emocionais. Que sintam agora mesmo um alívio sobrenatural, uma leveza que só tu podes dar. Abençoa os que tomam medicamentos para estas condições. Que os remédios façam efeito, mas que a tua paz seja o remédio principal que cura de dentro para fora. Levanta conselheiros sábios, terapeutas capacitados, amigos que saibam ouvir sem julgar. Senhor, destrói o estigma em torno da saúde mental. Que possamos falar abertamente sobre estas lutas. Pai, oramos pelos nossos filhos que vão à escola hoje. Protege-os de bullying, de más influências, de perigos que espreitam. Que carreguem a paz de Jesus como uma armadura invisível que os protege de todo o mal. Dá-lhes sabedoria para fazer boas escolhas, coragem para resistir à pressão dos colegas. Senhor, abençoa os professores que educarão os nossos filhos hoje.
Dá-lhes paciência infinita, criatividade pedagógica, amor genuíno pelos alunos. Que sejam instrumentos de transformação na vida de cada criança e jovem. Pai, toca os adolescentes que estão confusos sobre a sua identidade, o seu propósito, o seu futuro. Derrama sobre eles a tua paz que traz clareza e direção. Que saibam que foram criados com propósito, que as suas vidas têm valor inestimável aos teus olhos. Protege-os das mentiras do inimigo que tenta destruir a autoestima e roubar sonhos. Senhor, abençoa os estudantes universitários. Pai, que tenham paz em meio à pressão acadêmica, que confiem que tu tens um plano para as suas carreiras. Abre portas de estágio, de oportunidades profissionais. Conecta-os com mentores que possam guiá-los. Senhor, derrama a tua paz sobre aqueles que trabalham em profissões de alto estresse. Médicos, enfermeiros, policiais, bombeiros, profissionais de emergência, que sintam a tua presença em cada situação crítica que enfrentarem hoje. Dá-lhes discernimento para tomar decisões rápidas e corretas. Protege-os de traumas emocionais ao lidarem com tragédias e sofrimento alheio. Pai, abençoa os motoristas que estarão nas estradas hoje. Dá-lhes atenção redobrada, reflexos rápidos, paz para não dirigir com raiva. Protege-os de acidentes, de imprudências próprias e alheias. Que cada viagem seja segura e cada destino seja alcançado em paz. Senhor, oramos pelos que usam transporte público. Pai, protege-os durante o trajeto, guarda-os de assaltos, de violência, de qualquer mal. Que cheguem aos seus destinos em segurança. Derrama a tua paz sobre eles enquanto viajam, que este tempo não seja de ansiedade, mas de comunhão contigo. Senhor, abençoa aqueles que trabalham em casa, que tenham disciplina para cumprir as suas tarefas, paz para lidar com as distrações. Ajuda-os a estabelecer limites saudáveis entre trabalho e vida pessoal. Que o lar seja um lugar de paz e não de estresse constante. Pai, toca os que estão em busca de moradia, que encontrem um lugar seguro, adequado às suas necessidades e possibilidades. Provê de forma milagrosa para aqueles que não têm onde morar. Usa-nos como instrumentos da tua provisão para ajudar quem precisa. Senhor, derrama paz sobre as nossas igrejas e comunidades de fé. Onde há divisão, traz unidade. Onde há fofoca, planta amor. Pai, que sejamos conhecidos não pelas nossas brigas internas, mas pelo amor que temos uns pelos outros. Que a paz de Cristo governe as nossas congregações. Abençoa os pastores, líderes, obreiros que servem fielmente. Dá-lhes sabedoria para conduzir o rebanho, paz em meio às pressões do ministério. Protege as suas famílias, fortalece os seus casamentos, guarda os seus filhos, que não desanimem diante das dificuldades, mas encontrem renovação na tua presença. Senhor, oramos pelos missionários que estão em campos difíceis. Derrama sobre eles a tua paz, em meio a culturas hostis, idiomas desconhecidos, saudades da família. Provê todas as necessidades deles, protege-os de doenças e perigos. Que vejam frutos do seu trabalho, que experimentem a alegria de ver vidas transformadas pelo Evangelho. Pai, toca aqueles que estão afastados da igreja, que se machucaram e se distanciaram. Cura as feridas que a religião causou. Senhor, mostra a diferença entre religião morta e relacionamento vivo contigo. Que a paz de Jesus os atraia de volta, não para uma instituição, mas para os teus braços amorosos. Pai, abençoa os novos convertidos que estão dando os primeiros passos na fé. Dá-lhes paz no processo de aprendizado, paciência consigo mesmos enquanto crescem. Conecta-os com mentores maduros que possam discipulá-los com amor e sabedoria. Protege-os de decepções com pessoas imperfeitas, ensina-os a manter os olhos fixos em ti. Senhor, derrama a tua paz sobre aqueles que estão em processos judiciais. Que a justiça prevaleça, que a verdade venha à luz.
Dá-lhes paz na espera pelos veredictos, confiança de que tu és o juiz supremo que fará justiça. Abençoa os advogados que trabalham honestamente, que lutam pelos direitos dos oprimidos. Ai, toca os que estão presos injustamente. Senhor, que experimentem a tua paz, mesmo atrás das grades. Abre portas de libertação, levanta pessoas que lutem pela justiça deles, transforma o tempo de prisão em tempo de transformação. Que conheçam a ti como o libertador que quebra correntes físicas e espirituais. Pai, oramos pelos que cometeram crimes e estão cumprindo pena. Que o sistema prisional não apenas puna, mas também restaure. Derrama sobre eles a tua paz, que traz arrependimento genuíno e desejo de mudança. Que encontrem perdão em ti e coragem para recomeçar. Senhor, abençoa os profissionais do sistema de justiça. Juízes, promotores, defensores públicos, dá-lhes sabedoria para discernir a verdade, coragem para fazer o que é certo mesmo sob pressão. Que a tua paz guie cada decisão que tomarem hoje. Pai, derrama paz sobre os idosos que acordam hoje com dores no corpo. Senhor, provê recursos para estes ministérios, sabedoria para os profissionais, coragem para enfrentar situações difíceis. Usa-os como instrumentos da tua paz e justiça. Pai, derrama paz sobre aqueles que perderam alguém recentemente. O luto é um processo doloroso e muitas vezes acordamos de manhã e por um segundo esquecemos a perda, até que a realidade dói novamente. Consola cada coração enlutado com a tua presença, que é bálsamo para a alma ferida. Lembra-os de que a morte não é o fim, que há esperança de reencontro para aqueles que estão em ti. Senhor, abençoa os que trabalham em funerárias, cemitérios, com famílias em luto. Dá-lhes sensibilidade para lidar com a dor alheia, paz para não se deixarem consumir pela tristeza constante que testemunham. Pai, oramos por aqueles que hoje completam aniversário. Que seja um dia especial, cheio de alegria e celebração. Derrama bênçãos abundantes sobre cada aniversariante. Senhor, que o novo ano de vida seja melhor que todos os anteriores. Abre portas novas, traz oportunidades frescas, realiza sonhos antigos, que sintam o teu amor de maneira especial neste dia. Pai, abençoa aqueles que estão viajando hoje. Que as viagens sejam seguras, que cheguem bem aos seus destinos. Protege-os de atrasos desnecessários, de problemas mecânicos, de qualquer imprevisto. Derrama a tua paz sobre eles enquanto viajam, que este tempo seja de descanso e não de ansiedade. Senhor, oramos pelos refugiados, pelos deslocados de guerra, pelos que fogem de perseguição. Pai, o mundo está cheio de injustiça e tantos acordam hoje sem saber onde conseguirão comida ou abrigo. Derrama sobre eles a tua paz que sustenta em meio ao desespero. Levanta nações e pessoas para ajudá-los, abre portas de recomeço. Pai, toca os corações dos governantes, que tomem decisões que promovam paz e não guerra. Senhor, que busquem o bem comum e não apenas interesses próprios. Dá-lhes sabedoria para governar com justiça, coragem para fazer o que é certo. Derrama sobre eles a tua paz, que vem de fazer a tua vontade. Pai, abençoa os militares que servem às suas nações. Protege-os em missões perigosas. Guarda as suas famílias enquanto estão longe. Dá-lhes paz em meio à violência que testemunham. Cura traumas de guerra. Que retornem seguros aos seus lares. Senhor, oramos pelos profissionais de saúde mental, psicólogos, psiquiatras, terapeutas, conselheiros. Dá-lhes sabedoria para ajudar pessoas em sofrimento profundo. Protege-os de burnout, de absorver a dor dos pacientes. Que encontrem renovação na tua presença. Pai, derrama paz sobre aqueles que lutam contra vícios.
Álcool, drogas, pornografia, jogos, comida. Senhor, estas prisões são terríveis e muitos acordam hoje com vergonha do que fizeram ontem. Quebra estas correntes com o teu poder libertador. Senhor, dá-lhes força para buscar ajuda, coragem para admitir que precisam de apoio. Conecta-os com grupos de recuperação, com pessoas que entendam a luta. Que a tua paz seja maior que a compulsão. Que o teu amor seja mais forte que o vício. Pai, abençoa as famílias que convivem com viciados. Dá-lhes sabedoria para ajudar sem ser facilitadores. Amor firme que não aceita desculpas, mas também não abandona. Protege-os de codependência, de assumir responsabilidades que não são suas. Que encontrem paz mesmo em meio ao caos que o vício traz. Senhor, oramos por aqueles que trabalham em reabilitação. Dá-lhes paciência infinita, esperança renovada a cada recaída que testemunham. Que não desanimem, mas continuem sendo instrumentos da tua restauração na vida de tantos que precisam. Pai, derrama a tua paz sobre os que se preparam para cirurgias hoje. Senhor, que sintam a tua presença na sala de operação. Guia as mãos dos cirurgiões, dá discernimento à equipe médica, que tudo corra bem, que a recuperação seja rápida e completa. Acalma o medo que é natural antes de procedimentos assim. Pai, abençoa os que estão em UTIs lutando pela vida. Derrama sobre eles a tua paz mesmo inconscientes, que os seus espíritos sintam a tua presença. Consola as famílias que esperam notícias, que vigiam à beira do leito. Dá-lhes paz para confiar que tu estás no controle, não importa qual seja o resultado. Senhor, oramos pelos profissionais de emergência que trabalharão hoje, que tenham sabedoria em situações críticas, paz em meio ao caos. Protege-os física e emocionalmente, que salvem muitas vidas hoje e voltem seguros para as suas casas. Pai, derrama a tua paz sobre aqueles que acordam hoje sem esperança, que não veem propósito em continuar. Senhor, sussurra ao coração deles que a vida vale a pena, que tu tens planos bons para eles. Afasta pensamentos suicidas, quebra a opressão espiritual que tenta roubar vidas preciosas. Levanta alguém hoje para falar a palavra certa no momento certo que pode salvar uma vida. Senhor, abençoa os que trabalham em linhas de apoio emocional, em centros de prevenção ao suicídio. Dá-lhes as palavras certas, a sensibilidade necessária, que sejam instrumentos teus para trazer esperança aos desesperados. Pai, oramos pelos artistas, músicos, escritores, criadores de conteúdo, que usem os seus talentos para glorificar-te, para levar mensagens de paz e esperança. Protege-os de vaidade, de buscar apenas fama e reconhecimento. Que encontrem satisfação em usar os dons que tu lhes deste para abençoar outros. Senhor, derrama paz sobre aqueles que trabalham em ambientes tóxicos, que não absorvam a negatividade ao redor, que sejam luz em meio à escuridão. Dá-lhes sabedoria para lidar com chefes difíceis, colegas complicados. Abre portas para ambientes mais saudáveis, se for da tua vontade. Pai, abençoa os empreendedores que começam negócios hoje, que tomem decisões sábias, que prosperem honestamente. Derrama criatividade, inovação, estratégias sobrenaturais, que os seus negócios sejam instrumentos de bênção, não apenas para eles, mas para todos os que trabalham com eles. Senhor, oramos pelos agricultores que acordam cedo para trabalhar a terra. Abençoa as plantações, envia chuva no tempo certo, protege das pragas, que tenham colheitas abundantes. Lembra-nos de valorizar o trabalho duro daqueles que produzem o alimento que chega às nossas mesas. Pai, derrama paz sobre os pescadores que saem ao mar hoje. Senhor, protege-os das tempestades, guia-os aos cardumes, traz-os de volta seguros, provê para as suas famílias que esperam em terra. Abençoa o trabalho das suas mãos com fartura.
Pai, oramos pelos cientistas e pesquisadores que buscam curas, soluções, avanços. Dá-lhes sabedoria divina, insights sobrenaturais, que façam descobertas que beneficiem a humanidade. Guia especialmente aqueles que pesquisam curas para doenças graves. Senhor, abençoa os professores universitários que formam as próximas gerações de profissionais. Que ensinem não apenas conhecimento técnico, mas também valores, ética, integridade, que sejam mentores que inspiram e transformam vidas, não apenas transmissores de informação. Pai, derrama a tua paz sobre aqueles que trabalham com tecnologia, programadores, desenvolvedores, analistas, que usem a tecnologia para o bem, para conectar pessoas, para facilitar vidas. Protege-os de usar o conhecimento para prejudicar outros. Senhor, oramos pela segurança digital das pessoas. Protege-nos de hackers, de fraudes online, de roubo de identidade. Dá-nos sabedoria para usar a tecnologia com segurança. Levanta profissionais éticos que protejam sistemas e dados. Pai, abençoa os jornalistas que buscam a verdade. Dá-lhes coragem para denunciar injustiças, sabedoria para verificar informações. Protege-os de ameaças, de tentativas de silenciá-los, que sejam instrumentos de transparência e verdade. Senhor, derrama paz sobre aqueles que trabalham em ONGs e causas sociais, que não desanimem diante da imensidão dos problemas. Lembra-os de que cada vida tocada, cada pessoa ajudada faz diferença. Provê recursos para que continuem o trabalho importante que fazem. Pai, oramos pelos advogados que lutam pelos direitos dos oprimidos. Dá-lhes sabedoria jurídica, estratégias vencedoras, paixão pela justiça. Que não se vendam, que mantenham a integridade mesmo sob pressão. Senhor, abençoa aqueles que trabalham com animais, veterinários, tratadores, adestradores. Dá-lhes amor pelas criaturas que tu criaste, paciência para cuidar delas, que tratem os animais com bondade e respeito. Pai, derrama a tua paz sobre aqueles que perderam animais de estimação. Senhor, sabemos que para muitos estes animais eram companheiros fiéis, membros da família. Consola o coração de quem sofre esta perda, que encontrem conforto em ti e nas boas memórias. Senhor, oramos pelos que trabalham em construção civil. Protege-os de acidentes, de quedas, de qualquer ferimento. Dá-lhes força física para o trabalho pesado, resistência para os dias longos. Que voltem seguros para casa todos os dias. Pai, abençoa os arquitetos e engenheiros. Dá-lhes criatividade para projetar espaços bonitos e funcionais. Sabedoria para garantir segurança nas construções. Que o trabalho das suas mãos resista ao tempo. Senhor, derrama paz sobre aqueles que trabalham em limpeza, que não se sintam menosprezados, que saibam que todo trabalho honesto tem dignidade. Abençoa o trabalho das suas mãos, provê salários justos, condições dignas. Pai, oramos pelos que trabalham em segurança, vigilantes, guardas, seguranças pessoais. Mantém-nos alertas durante os turnos noturnos, protege-os de perigos, que voltem seguros para as suas famílias após cada jornada. Senhor, abençoa os motoristas de aplicativo que trabalham longas horas para sustentar as famílias. Protege-os de passageiros mal-intencionados, de acidentes, de assaltos. Derrama sobre eles a tua paz enquanto dirigem pelas ruas. Pai, derrama a tua paz sobre aqueles que trabalham em atendimento ao cliente. Dá-lhes paciência para lidar com pessoas difíceis, sabedoria para resolver problemas. Protege-os de absorver a raiva e frustração dos clientes. Senhor, oramos pelos que trabalham em telemarketing, que não desanimem com as rejeições constantes, que mantenham a dignidade mesmo quando são maltratados. Abre portas para oportunidades melhores se este trabalho é apenas uma fase.
Pai, abençoa os cozinheiros e chefes que prepararão refeições hoje. Que o alimento que prepararem nutra não apenas o corpo, mas traga alegria. Protege-os de acidentes na cozinha, de queimaduras, de cortes. Senhor, derrama paz sobre aqueles que trabalham em turno noturno e dormem durante o dia. Que tenham descanso de qualidade, que consigam equilibrar os ritmos invertidos. Protege a saúde deles, compensa o desgaste do corpo. Pai, oramos pelos que trabalham em mineração. Protege-os em ambientes perigosos, em profundidades onde a luz do sol não chega. Que voltem seguros à superfície todos os dias. Abençoa as suas famílias que esperam em casa. Senhor, abençoa os marinheiros que passam meses longe de casa. Guarda-os nas águas profundas, protege-os das tempestades. Consola a saudade que sentem das famílias, que os reencontros sejam doces e compensem o tempo separados. Pai, derrama a tua paz sobre aqueles que trabalham em plataformas de petróleo. Protege-os em ambientes de alto risco, longe da terra firme. Dá-lhes paz mesmo isolados no meio do oceano. Senhor, oramos pelos pilotos e comissários de bordo, que tenham viagens seguras, que lidem bem com o cansaço de fusos horários diferentes. Protege-os de turbulências perigosas, de falhas técnicas. Pai, abençoa os controladores de tráfego aéreo, dá-lhes concentração extrema, discernimento rápido, paz sob pressão. Que tomem decisões corretas, que garantam a segurança de milhares de vidas. Senhor, derrama paz sobre aqueles que trabalham em centrais de energia. Pai, protege-os enquanto lidam com alta voltagem, com sistemas complexos. Que não haja acidentes, que a energia flua segura para as nossas casas. Senhor, oramos pelos que trabalham em tratamento de água e esgoto. Abençoa este trabalho essencial que muitos não valorizam. Protege a saúde deles, que não adoeçam, que a água limpa chegue a cada lar. Pai, derrama a tua paz sobre os bombeiros. Dá-lhes coragem para entrar em situações perigosas, sabedoria para salvar vidas. Protege-os de queimaduras, de desabamentos, de qualquer mal, que voltem seguros aos quartéis. Senhor, abençoa os paramédicos que socorrem em emergências. Dá-lhes habilidade técnica, calma sob pressão, compaixão pelos feridos. Que salvem muitas vidas hoje. Protege-os emocionalmente das cenas difíceis que testemunham. Pai, oramos pelos agentes penitenciários que trabalham em prisões. Protege-os da violência, dá-lhes discernimento para prevenir problemas. Senhor, que não se tornem insensíveis, mas mantenham a humanidade mesmo em ambientes duros. Senhor, derrama paz sobre aqueles que trabalham com pessoas em situação de rua. Dá-lhes amor incondicional, paciência infinita, esperança renovada. Que sejam instrumentos da tua compaixão, provê recursos para que possam ajudar mais pessoas. Pai, abençoa os que trabalham em abrigos para vítimas de violência doméstica. Dá-lhes sabedoria para ajudar na restauração de vidas quebradas, coragem para enfrentar situações complexas, que seja um refúgio seguro para quem precisa. Senhor, oramos pelos que trabalham em hospitais psiquiátricos. Dá-lhes paciência com pacientes difíceis, sabedoria para tratar doenças mentais. Que vejam cada pessoa não como um diagnóstico, mas como um ser humano amado por ti. Pai, derrama a tua paz sobre aqueles que trabalham em necrotérios e institutos médicos legais. Protege-os emocionalmente ao lidarem com a morte diariamente. Senhor, que mantenham a sensibilidade, que não se endureçam. Pai, abençoa os legistas e peritos criminais. Dá-lhes discernimento para descobrir a verdade, habilidade técnica para analisar evidências, que o trabalho deles traga justiça para vítimas e famílias. Senhor, oramos pelos detetives e investigadores.
Dá-lhes sabedoria para desvendar crimes, protege-os em investigações perigosas, que sejam incorruptíveis, que busquem justiça verdadeira. Pai, derrama paz sobre os jurados que hoje decidem o destino de acusados. Dá-lhes discernimento para julgar com justiça, sabedoria para ver além das aparências. Que decidam baseados na verdade e não em preconceitos. Senhor, abençoa os promotores e defensores públicos, que busquem justiça acima de estatísticas de vitórias. Dá-lhes paixão pelos direitos humanos, coragem para enfrentar sistemas corrompidos. Pai, oramos pelos diplomatas e embaixadores. Dá-lhes sabedoria para negociar paz entre nações. Senhor, que sejam instrumentos de entendimento e cooperação internacional. Protege-os em países hostis. Pai, derrama a tua paz sobre aqueles que trabalham em zonas de conflito. Jornalistas, trabalhadores humanitários, peacekeepers, protege-os de balas perdidas, de explosões, de sequestros, que voltem seguros para casa. Senhor, abençoa os tradutores e intérpretes que facilitam a comunicação entre culturas. Dá-lhes precisão nas traduções, sensibilidade cultural, que sejam pontes de entendimento entre povos. Pai, oramos pelos bibliotecários e arquivistas que guardam o conhecimento, que valorizem os livros e documentos sob os seus cuidados, que inspirem amor pela leitura, que facilitem o acesso ao conhecimento. Senhor, derrama paz sobre os escritores que criam histórias, que registram a história. Dá-lhes criatividade, disciplina para escrever, coragem para contar verdades difíceis. Que as suas palavras transformem mentes e corações. Pai, abençoa os editores e revisores. Senhor, dá-lhes atenção aos detalhes, amor pela palavra bem colocada, que ajudem autores a comunicarem melhor as suas mensagens. Pai, oramos pelos designers gráficos e artistas visuais. Dá-lhes criatividade para comunicar através de imagens, sensibilidade e estética. Que usem a arte para inspirar, para questionar, para embelezar o mundo. Senhor, derrama paz sobre os fotógrafos que capturam momentos. Dá-lhes olhar sensível para ver beleza onde outros não veem. Que as suas imagens contem histórias, preservem memórias, documentem a realidade. Pai, abençoa os cineastas e produtores de vídeo, que criem conteúdos que edificam, que inspiram, que transformam. Protege-os de usar o poder das imagens para manipular ou destruir. Senhor, oramos pelos atores e atrizes, que usem o talento para contar histórias significativas, não apenas para buscar fama. Protege-os da vaidade, das tentações da indústria do entretenimento. Pai, derrama a tua paz sobre os músicos que criarão melodias hoje, que componham canções que elevam a alma, que trazem esperança. Que usem a música para glorificar-te, para consolar os tristes, para alegrar os corações. Senhor, abençoa os professores de música e arte, que inspirem a próxima geração de artistas, que ensinem técnica, mas também paixão, que ajudem jovens talentos a florescer. Pai, oramos pelos dançarinos e coreógrafos, que expressem emoções através do movimento, que contem histórias com os corpos. Protege-os de lesões, dá-lhes força e flexibilidade. Senhor, derrama paz sobre aqueles que trabalham nos bastidores. Técnicos de som, de luz, cenógrafos, que encontrem satisfação em fazer o trabalho invisível que torna possível o espetáculo. Pai, abençoa os atletas que competem hoje. Dá-lhes excelência no desempenho, mas também humildade na vitória e dignidade na derrota. Protege-os de lesões graves. Senhor, oramos pelos treinadores e preparadores físicos. Dá-lhes sabedoria para desenvolver atletas, paciência para ensinar. Que se importem com o bem-estar total dos seus atletas, não apenas com vitórias. Pai, derrama a tua paz sobre os árbitros e juízes esportivos.
Dá-lhes discernimento para tomar decisões corretas, coragem para manter a imparcialidade sob pressão. Protege-os de ameaças. Senhor, abençoa os comentaristas esportivos, que narrem com paixão, mas também com justiça, que celebrem o esporte sem incitar violência entre torcidas. Pai, oramos pelos torcedores que vão aos estádios hoje, que celebrem com alegria, mas sem violência, que respeitem adversários, protege-os de confusões, de tumultos, que o esporte seja motivo de união. Senhor, derrama paz sobre aqueles que trabalham em parques e áreas de conservação, que cuidem da criação com responsabilidade, que protejam a natureza para as futuras gerações. Pai, abençoa os biólogos e ambientalistas. Dá-lhes sabedoria para encontrar equilíbrio entre desenvolvimento e preservação, que sejam vozes pela criação que tu fizeste. Senhor, oramos pelos que trabalham em zoológicos e aquários, que cuidem bem dos animais sob os seus cuidados, que eduquem o público sobre conservação, que priorizem o bem-estar animal acima do entretenimento. Pai, derrama a tua paz sobre os veterinários de animais silvestres. Dá-lhes habilidade para tratar espécies diferentes, coragem para trabalhar com animais perigosos, que salvem muitas vidas. Senhor, abençoa os guardas florestais, protege-os enquanto patrulham áreas remotas, dá-lhes coragem para enfrentar caçadores ilegais, que sejam eficazes na proteção das florestas. Pai, oramos pelos bombeiros florestais que combatem incêndios, protege-os do fogo, da fumaça, de acidentes, dá-lhes estratégias eficazes para controlar as chamas. Senhor, derrama paz sobre aqueles que trabalham em meteorologia. Dá-lhes precisão nas previsões, que alertem a população sobre perigos. Que o trabalho deles salve vidas ao avisar sobre tempestades e desastres naturais. Pai, abençoa os geólogos e sismólogos. Dá-lhes entendimento sobre a terra que tu criaste, sabedoria para prever terremotos e erupções. Que desenvolvam sistemas de alerta que protejam populações. Senhor, oramos pelos que trabalham em agências espaciais. Dá-lhes sabedoria para explorar o universo que tu criaste, humildade diante da imensidão do cosmos, que as descobertas espaciais nos levem a te adorar mais. Pai, derrama a tua paz sobre os astronautas, protege-os nas missões espaciais, traz-os de volta seguros à Terra. Que vejam a tua glória na imensidão do universo. Senhor, abençoa os astrônomos que estudam as estrelas, que contemplem a tua criação com reverência, que vejam nas galáxias distantes a evidência da tua grandeza. Pai, oramos pelos historiadores que estudam o passado. Dá-lhes discernimento para interpretar eventos corretamente, coragem para contar verdades difíceis. Que aprendamos com a história para não repetir erros. Senhor, derrama paz sobre os arqueólogos que escavam o passado. Que as descobertas deles confirmem a veracidade das Escrituras, que tragam luz sobre civilizações antigas. Protege-os em escavações perigosas. Pai, abençoa os antropólogos e sociólogos. Dá-lhes entendimento sobre culturas diferentes, respeito pela diversidade humana. Que o trabalho deles promova a compreensão e reduza preconceitos. Senhor, oramos pelos filósofos e pensadores. Dá-lhes sabedoria verdadeira que vem de ti, não apenas raciocínio humano. Que busquem a verdade sinceramente, que encontrem respostas em ti. Pai, derrama a tua paz sobre todos que começam este dia. Não importa a profissão, não importa a situação, todos precisamos da tua paz que excede o entendimento. Que cada pessoa que ouviu esta oração sinta agora mesmo a tua presença, envolvendo-a como um abraço caloroso. Que saiam deste momento renovados, fortalecidos, cheios de esperança. Que carreguem a paz de Jesus como um tesouro precioso que nada nem ninguém pode roubar.
Que esta paz governe cada decisão, cada palavra, cada ação ao longo deste dia. E quando a noite chegar, que possam deitar-se em paz, sabendo que Tu guardaste cada passo. Senhor, que esta oração matinal seja o início de um dia transformado pela Tua presença. Que experimentemos hoje o cumprimento da promessa de João, capítulo 14, versículo 27. A Tua paz, não como o mundo dá, mas a paz verdadeira que só Tu podes dar. Obrigado, Pai, por nos ouvires, por estares conosco, por nunca nos abandonares. Em nome de Jesus, oramos. Pai, derrama a Tua paz sobre aqueles que hoje enfrentam situações que fogem ao controle. Quando tudo parece estar desmoronando, que se lembrem de que Tu és a rocha firme onde podem se apoiar. Que a promessa de João, capítulo 14, versículo 27, seja âncora para a alma em meio às tempestades da vida. Senhor, há tantos que acordam hoje sem saber como pagarão as contas, como alimentarão os filhos, como resolverão problemas que parecem não ter solução. Para estes, derrama uma medida extra da Tua paz sobrenatural, que experimentem provisões milagrosas, que vejam portas se abrindo onde só havia paredes. Pai, abençoa aqueles que hoje tomarão decisões importantes, decisões sobre relacionamentos, sobre mudanças de emprego, sobre investimentos financeiros. Dá-lhes a paz que confirma o caminho certo, a inquietação que alerta sobre o caminho errado. Que não decidam com pressa, mas com a direção do Teu Espírito. Senhor, oramos por aqueles que hoje receberão notícias. Que as notícias sejam boas, mas se forem difíceis, que a Tua paz os sustente. Que não sejam destruídos pelas circunstâncias, mas que permaneçam firmes, sabendo que Tu és maior que qualquer problema. Pai, derrama paz sobre os casais que hoje terão conversas difíceis. Conversas sobre dificuldades no relacionamento, sobre filhos problemáticos, sobre finanças apertadas. Que dialoguem com respeito, que ouçam com empatia, que busquem soluções juntos. Senhor, abençoa os pais que hoje precisarão disciplinar os filhos. Dá-lhes sabedoria para corrigir com amor, firmeza sem raiva, disciplina que ensina e não apenas pune. Que os filhos sintam o amor mesmo na correção. Oramos pelas mães que hoje se sentirão culpadas por não serem perfeitas. Lembra-as de que não precisam ser perfeitas, apenas precisam fazer o melhor que podem. Senhor, derrama sobre elas a Tua paz que liberta da culpa desnecessária. Pai, abençoa os pais que trabalham longas horas e sentem que não passam tempo suficiente com os filhos. Que a qualidade compense a quantidade, que os momentos juntos sejam significativos. Dá-lhes paz, sabendo que estão fazendo o melhor possível. Senhor, oramos pelas famílias monoparentais, pais ou mães que criam os filhos sozinhos. Dá-lhes força sobrenatural, sabedoria multiplicada, paz em meio ao cansaço. Supre todas as necessidades materiais e emocionais. Pai, derrama paz sobre os avós que criam os netos. Dá-lhes energia renovada, paciência extra, sabedoria para lidar com uma geração diferente. Abençoa este sacrifício de amor que fazem. Senhor, abençoa as famílias adotivas. Que o amor que dão seja correspondido. Que as feridas do passado das crianças sejam curadas. Dá-lhes paciência para o processo de adaptação. Pai, oramos pelas crianças e adolescentes em lares temporários, que encontrem famílias permanentes que os amem, que tenham estabilidade e segurança. Derrama sobre eles a Tua paz em meio à incerteza. Senhor, derrama paz sobre aqueles que hoje lutam contra a solidão. Que sintam a Tua presença de maneira tangível, que saibam que nunca estão realmente sozinhos. Conecta-os com pessoas que se tornarão amigos verdadeiros. Pai, abençoa aqueles que hoje farão novas amizades, que encontrem pessoas de caráter, que construam relacionamentos saudáveis. Protege-os de amizades tóxicas que só trazem destruição.
Senhor, oramos pelos que hoje se reconciliarão com alguém. Dá-lhes humildade para pedir perdão, graça para perdoar. Que relacionamentos quebrados sejam restaurados, que pontes sejam reconstruídas. Pai, derrama paz sobre aqueles que hoje precisarão encerrar relacionamentos tóxicos. Senhor, dá-lhes coragem para estabelecer limites saudáveis, sabedoria para sair de relacionamentos destrutivos. Protege-os de culpa manipuladora. Pai, abençoa aqueles que hoje iniciam terapia ou aconselhamento. Que encontrem profissionais competentes e compassivos. Que o processo terapêutico traga cura verdadeira, que tenham coragem para enfrentar dores profundas. Senhor, oramos pelos terapeutas que atenderão pacientes hoje. Dá-lhes discernimento para entender problemas complexos, sabedoria para guiar processos de cura. Que sejam instrumentos da tua restauração. Pai, derrama paz sobre aqueles que hoje revelarão segredos dolorosos pela primeira vez, segredos de abuso, de vícios, de erros do passado. Dá-lhes coragem para falar, que encontrem ouvintes que não julguem, mas acolham. Senhor, abençoa aqueles que hoje ouvirão revelações difíceis de pessoas amadas. Dá-lhes graça para ouvir sem julgar, sabedoria para responder com amor. Pai, oramos por aqueles que hoje enfrentarão tentações de ceder ao vício, de trair a confiança de alguém, de tomar atalhos desonestos. Dá-lhes força para resistir, sabedoria para fugir, paz na decisão de fazer o certo. Senhor, derrama paz sobre aqueles que hoje testemunharão da fé. Que as palavras saiam com naturalidade, que o testemunho seja autêntico. Que vidas sejam tocadas pelo Evangelho compartilhado. Pai, abençoa aqueles que hoje ouvirão sobre Jesus pela primeira vez. Que os corações sejam receptivos, que o Espírito Santo convença do pecado e da necessidade de salvação. Que hoje seja o dia da salvação para muitos. Senhor, oramos pelos evangelistas e pregadores que ministrarão hoje. Que preguem a verdade com amor, que não comprometam a mensagem para agradar, que vidas sejam transformadas pela palavra proclamada. Pai, derrama paz sobre aqueles que hoje serão batizados. Senhor, que seja um momento inesquecível, um marco na jornada de fé, que o testemunho público inspire outros a seguir a Cristo. Pai, abençoa aqueles que hoje participarão da Santa Ceia. Que não seja apenas ritual, mas momento de profunda comunhão contigo. Que examinem os corações, que renovem o compromisso. Senhor, oramos pelos pastores que administrarão a ceia hoje. Que expliquem o significado profundo, que conduzam o momento com reverência. Que a igreja se lembre do sacrifício de Cristo. Pai, derrama paz sobre aqueles que hoje servirão na igreja. Que sirvam com alegria, não por obrigação. Que encontrem satisfação em usar os dons que tu lhes deste para edificar o corpo de Cristo. Senhor, abençoa os líderes de pequenos grupos e células. Dá-lhes sabedoria para pastorear, sensibilidade para discernir necessidades. Que os grupos sejam lugares de verdadeira comunhão e crescimento. Pai, oramos pelos que hoje visitarão doentes em hospitais. Dá-lhes as palavras certas, a sensibilidade necessária, que levem não apenas presença humana, mas a tua presença consoladora. Senhor, derrama paz sobre aqueles que hoje levarão alimento para quem tem fome. Que sirvam com amor, que vejam Cristo em cada pessoa que ajudam. Multiplica os recursos, que ninguém fique sem ser alimentado. Pai, abençoa aqueles que hoje doarão roupas, mantimentos, dinheiro. Que deem com alegria, sem esperar reconhecimento. Que a generosidade seja estilo de vida, não ato isolado. Senhor, oramos pelos que hoje receberão ajuda, que não se sintam humilhados, mas amados. Que aceitem a ajuda com gratidão, que um dia possam ajudar outros.
Pai, derrama paz sobre aqueles que hoje lutarão contra o orgulho. Orgulho que impede de pedir ajuda, de admitir fraquezas, de reconhecer erros. Senhor, quebranta os corações orgulhosos, que a humildade seja cultivada. Pai, abençoa aqueles que hoje praticarão humildade genuína, que sirvam sem buscar holofotes, que ajudem sem esperar retribuição, que imitem a Cristo que lavou os pés dos discípulos. Senhor, oramos por aqueles que hoje enfrentarão injustiças. Que não revides mal com mal, que confiem que Tu és o justo juiz. Dá-lhes paz para entregar a justiça nas Tuas mãos. Pai, derrama paz sobre aqueles que hoje perdoarão ofensas, que o perdão seja libertação, não apenas para quem é perdoado, mas principalmente para quem perdoa. Que correntes de amargura sejam quebradas. Senhor, abençoa aqueles que hoje pedirão perdão. Dá-lhes humildade genuína, não apenas palavras vazias. Que o arrependimento seja verdadeiro e produza mudança real de comportamento. Pai, oramos por aqueles que hoje receberão pedidos de perdão. Senhor, que tenham graça para perdoar sinceramente, que não guardem rancor, que relacionamentos sejam restaurados onde há arrependimento genuíno. Pai, derrama paz sobre aqueles que hoje enfrentarão críticas, que discernam entre crítica construtiva e destrutiva, que aprendam com a primeira e ignorem a segunda, que não sejam destruídos por palavras duras. Senhor, abençoa aqueles que hoje precisarão dar feedback difícil, que falem a verdade em amor, que critiquem comportamentos sem atacar pessoas, que a correção traga crescimento. Pai, oramos por aqueles que hoje celebrarão conquistas, que celebrem com gratidão, reconhecendo que todo talento vem de Ti, que o sucesso não gere orgulho, mas responsabilidade maior. Senhor, derrama paz sobre aqueles que hoje enfrentarão fracassos, que não se definam pelos erros, que aprendam com as quedas, que se levantem mais fortes, mais sábios. Pai, abençoa aqueles que hoje recomeçarão após um fracasso. Dá-lhes coragem para tentar novamente, criatividade para fazer diferente. Que o fracasso seja professor, não carrasco. Senhor, oramos por aqueles que hoje desistirão de sonhos impossíveis. Dá-lhes paz para soltar o que não é teu plano, sabedoria para reconhecer quando insistir e quando desistir. Abre novos sonhos que estejam alinhados com a tua vontade. Pai, derrama paz sobre aqueles que hoje perseguirão sonhos que tu plantaste. Dá-lhes persistência diante de obstáculos, criatividade para superar desafios. Que vejam sonhos se realizarem. Senhor, abençoa aqueles que hoje farão sacrifícios pelos sonhos. Que os sacrifícios não sejam em vão, que valham a pena. Dá-lhes força para continuar quando o cansaço bater. Pai, oramos por aqueles que hoje ajudarão outros a realizar sonhos. Mentores, investidores, apoiadores. Senhor, que sejam generosos com tempo, recursos, conhecimento, que encontrem alegria em ver outros prosperarem. Pai, derrama paz sobre aqueles que hoje enfrentarão inveja de outros. Que não se deixem afetar, que continuem brilhando sem apagar a luz por causa de olhares invejosos. Senhor, abençoa aqueles que hoje lutarão contra a própria inveja. Que reconheçam este sentimento destrutivo, que celebrem o sucesso alheio. Que entendam que a bênção de um não rouba a bênção de outro. Pai, oramos por aqueles que hoje compararão suas vidas com as de outros. Que parem de comparar, que entendam que cada jornada é única, que focam na própria corrida, não na dos outros. Senhor, derrama paz sobre aqueles que hoje se sentirão inadequados, que saibam que são suficientes, que Tu os criaste com propósito, que a identidade esteja em Ti, não em conquistas ou aprovação alheia. Pai, abençoa aqueles que hoje descobrirão novos talentos, que desenvolvam os dons que Tu deste, que usem para a Tua glória,
que não escondam talentos por medo ou falsa modéstia. Senhor, oramos por aqueles que hoje ensinarão outros, professores formais e informais, que ensinem com paixão, que inspirem amor pelo aprendizado, que plantem sementes que germinarão por anos. Pai, derrama paz sobre aqueles que hoje aprenderão coisas novas. Que tenham mente aberta, humildade para admitir que não sabem tudo, que o aprendizado seja jornada contínua. Senhor, abençoa aqueles que hoje enfrentarão mudanças de emprego, de cidade, de fase da vida. Dá-lhes paz em meio à incerteza, confiança de que tu vais adiante preparando o caminho. Pai, oramos por aqueles que hoje resistirão a mudanças necessárias. Que tenham coragem para sair da zona de conforto, que entendam que crescimento requer mudança. Senhor, derrama paz sobre aqueles que hoje sentirão saudades. Saudades de pessoas que partiram, de lugares que ficaram para trás, de fases da vida que não voltam. Consola com a certeza de que as melhores coisas ainda estão por vir. Pai, abençoa aqueles que hoje farão as pazes com o passado, que soltem mágoas antigas, que perdoem erros próprios e alheios, que o passado não seja prisão, mas professor. Senhor, oramos por aqueles que hoje viverão plenamente o presente, que não se percam em arrependimentos do passado ou ansiedades do futuro, que aproveitem cada momento que tu dás. Pai, derrama paz sobre aqueles que hoje planejarão o futuro. Que planejem com sabedoria, mas confiem que tu diriges os passos, que os planos sejam flexíveis para se ajustarem à tua vontade. Senhor, abençoa aqueles que hoje enfrentarão o desconhecido, que a fé seja maior que o medo, que a confiança em ti supere a necessidade de controlar tudo. Pai, oramos por aqueles que hoje tomarão riscos calculados. Dá-lhes discernimento para saber quando arriscar, sabedoria para avaliar consequências, que a ousadia seja equilibrada com prudência. Senhor, derrama paz sobre aqueles que hoje escolherão segurança ao invés de aventura. Que não seja covardia, mas sabedoria. Que saibam que nem todo risco precisa ser tomado. Pai, abençoa aqueles que hoje equilibrarão múltiplas responsabilidades. Trabalho, família, ministério, estudos. Dá-lhes sabedoria para priorizar, graça para dizer não quando necessário. Senhor, oramos por aqueles que hoje se sentirão sobrecarregados, que tragam os fardos a ti, que aceitem que não precisam carregar tudo sozinhos, que aprendam a delegar, a pedir ajuda. Pai, derrama paz sobre aqueles que hoje descansarão. Que o descanso seja sem culpa, que entendam que descanso é mandamento, não luxo, que se renovem física, mental e espiritualmente. Senhor, abençoa aqueles que hoje trabalharão até a exaustão, que encontrem momentos de pausa, que não sacrifiquem saúde por produtividade. Lembra-os de que são seres humanos, não máquinas. Pai, oramos por aqueles que hoje lutarão contra o perfeccionismo. Que entendam que excelência é diferente de perfeição, que fazer bem é suficiente, que se libertem da tirania do perfeito. Senhor, derrama paz sobre aqueles que hoje aceitarão imperfeições, próprias e alheias, que tenham graça com limitações, que celebrem progresso mesmo imperfeito. Pai, abençoa aqueles que hoje terminarão projetos. Que sintam satisfação no trabalho concluído, que celebrem conquistas, que a finalização abra espaço para novos começos. Senhor, oramos por aqueles que hoje iniciarão novos projetos. Dá-lhes entusiasmo para começar, persistência para continuar, sabedoria para terminar. Que os projetos prosperem. Pai, derramamos diante de Ti todas as nossas necessidades, todos os nossos anseios, todas as nossas preocupações deste dia. Obrigado porque Tu prometes paz, não como o mundo dá, mas a paz verdadeira que vem de Ti.
Que esta paz que recebemos agora através de João capítulo 14, versículo 27, nos acompanhe em cada momento deste dia. Que quando a ansiedade bater, lembremos desta promessa. Que quando o medo tentar nos paralisar, recordemos que Tu estás conosco. Senhor, que este não seja apenas mais um dia comum, mas um dia marcado pela Tua paz sobrenatural. Que cada pessoa que participou desta oração saia daqui transformada, renovada, cheia de esperança. Que carreguemos a certeza de que não importa o que aconteça hoje, a paz de Jesus nos guardará. Obrigado, Pai, por nos ouvires, por te importares com cada detalhe das nossas vidas. Obrigado porque podemos começar cada manhã na Tua presença, recebendo tudo o que precisamos para o dia. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Querido irmão, querida irmã, se esta oração tocou o teu coração, se sentiste a paz de Jesus de uma forma especial, eu te convido a compartilhar esta mensagem com alguém que precisa ouvir sobre a paz que só Cristo pode dar. Escreve Amém nos comentários para que possamos juntos formar uma corrente de fé. Se ainda não és inscrito neste canal, inscreve-te agora para receberes mais mensagens que edificarão a tua fé cada manhã. E lembra-te, a paz de Jesus está contigo hoje e sempre. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe, te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê paz. Vai em paz, sabendo que és amado e guardado pelo Altíssimo. Até a próxima oração. Até a próxima oração.